Olá pessoal, vai ver entrando em campo mais uma vez com as negociações do mundo da bola e mais uma vez também aqui comigo, Felipe Sbardella, repórter do Diário Lance, que vai trazer pra gente aí todas as novidades, quem vem, quem vai pro seu time de coração. E falando em quem vai, né, Fernando Praz, agora oficialmente não é mais jogador do Vasco e oficialmente já é jogador do Palmeiras, né? O goleiro saiu aí de São Januário após 4 anos e não saiu de uma forma tão positiva, né, Felipe? Pois é, Fernando Praz, que era um dos ídolos dessa nova geração do Vasco, né, chegou para a disputa da Série B. A estreia dele, inclusive, foi logo na estreia do Vasco na Série B contra o Brasiliense em São Januário. Desde então, ele não saiu mais do gol do Vasco e agora sai dessa forma melancólica, né? Como você falou, acabou saindo brigado com a diretoria, entrou na justiça contra o Vasco para poder conseguir a rescisão, né? Salários atrasados sempre um problema no Vasco, né? Uma constante, e agora ele vai para o Palmeiras, que não contratava goleiros desde 1994. 18 anos sem goleiro. 18 anos sem contratar goleiros, era só jogador da base, né? O Marcos ficou muito tempo lá, virou ídolo. E agora o Fernando Praz vai para lá disputar a Série B e a Libertadores. Uma boa contratação do Palmeiras. Boa contratação para o Palmeiras, que faz a sua segunda contratação. O primeiro foi o lateral direito, Ayrton, ex-Curitiba. São contratações aí para jogar a Libertadores e a Série B do próximo ano. Fernando Praz, que foi contratado para jogar a Série B pelo Vasco, agora está indo para o Palmeiras para jogar a Série B também. Lembrando para você, torcedor vascaíno, não adianta se animar que o Fernando Praz está saindo e vai entrar dinheiro para o Vasco. Hoje não vai entrar nada. O Fernando Praz está saindo e ainda vai cobrar os 3 meses de salários atrasados, né, Felipe? Salários, FGTS, tudo isso que aconteceu a mesma coisa com o Bernardo no começo do ano, né? Ele saiu brigado com o Vasco, foi para o Santos, não deu certo e agora está voltando. E lembrando que essa é apenas uma má notícia para o torcedor cruzmaltino, que pode ter mais uma notícia até o fim da semana em relação a negociações, né? O Juninho vai se reunir essa semana com o Roberto Dinamite e vai definir aí se fica no Vasco ou vai para o Red Bulls, né, Felipe? Pois é. Segundo o agente do Juninho, José Fuentes, não passa dessa semana a negociação, né? Vai ter uma reunião essa semana para decidir o futuro do Juninho e ou ele fica no Vasco, renova, né? E, inclusive, o agente do Juninho, José Fuentes, ele disse que o problema não é aumento salarial, né? O Juninho quer garantias financeiras não só para ele, como para todo o clube, todos os jogadores e os funcionários. Você vê como é um cara de índole, né? E a gente espera que ele fique no Vasco, né? Para encerrar a carreira aqui no Brasil, mas é possível que ele vá para o New York Red Bulls ainda essa semana. O Vasco perdeu o Fernando Praz, o Juninho ainda está em aberto, mas o Bernardo volta. O Bernardo, que brilhou no Vasco em 2011, foi decisivo ali na reta final do Campeonato Brasileiro, que o Vasco ficou na segunda colocação, não foi aproveitado no Santos e agora está voltando para o Vasco. Bernardo, que é um dos nomes dispensados pelo Santos para a próxima temporada? Exatamente. O Bernardo está voltando ao Vasco depois de empréstimo lá no Santos. Ele teve muitas lesões, não conseguiu se firmar lá. É um bom jogador. Como você disse, teve um bom ano em 2011 pelo Vasco, virou xodó da torcida. Mas uma das coisas que ele reclamava é que ele só entrava no segundo tempo, né? Quando começava jogando... Era o jogador de segundo tempo. Não dava muito certo, mas entrando no segundo tempo é um bom jogador, né? E outros 2 jogadores, como você falou, também estão saindo do Santos depois de empréstimo, que não deram muito certo. É o Fusilli, o lateral do Porto, está voltando lá para Portugal. E o... Juan, que está voltando para o Juan volta para o São Paulo, também não... Ele jogou mais, teve mais tempo ali como titular no Santos, mas não deu muito certo também e deve voltar para o São Paulo. O São Paulo pensa em negociá-lo, mas no Santos ele não fica. Desde que ele saiu do Flamengo para o São Paulo, era utilizado, não era, reserva, titular. Não teve uma e agora vai voltar para o São Paulo e deve ser negociado novamente, né? Pois é. Agora saindo de São Paulo e voltando para o Rio de Janeiro, vamos falar do Botafogo, né? O Botafogo tem aí em aberto a renovação do Oswaldo de Oliveira, que no momento é uma das grandes preocupações do clube, e tem também nomes que foram oferecidos à diretoria, né? Tem 9 nomes oferecidos, mas apenas 2 no momento interessam, que é o Pabon, do Parma, e o Buonanotte, que pode chegar do Málaga para o Botafogo, mas as pedidas são altas? São 2 os problemas para a chegada desses jogadores. Primeiro, o salário deles são mais altos, né, do que o padrão que o Botafogo esperava por eles.
e também o limite de estrangeiros, que para competições nacionais, os times brasileiros só podem relacionar entre os 18, os 11 titulares e os 7 reservas, 3 estrangeiros. O Botafogo já tem o Seedorf e o Lodeiro. O Seedorf holandês, Lodeiro uruguaio, e pode ter a volta do Louco Abreu. Se o Louco Abreu voltar, já vão ser esses 3 jogadores, e aí não teria muita chance desses 2 jogadores virem, né? Porque senão ia ficar sempre revezando, né? Ia ter que ficar um jogador de fora, ou 2, né? No caso, se viessem os 2. Mesma coisa que aconteceu no Inter e deu muito problema, né? Tinha o Bolatti, o D'Alessandro, o Guiançu e o Dátulo, sempre sobrava um, o que não agrada ninguém. Não agrada jogador, não agrada a diretoria que está pagando para ele não ser aproveitado, né? Exatamente. E não agrada a torcida, que às vezes tem uma preferência por um, mas ele fica no banco, aí não é relacionado. Enfim, são negociações difíceis de acontecerem exatamente por conta da questão financeira e por conta desse entrave aí em relação a relacionados, limites relacionados, enfim. Vamos partir para o São Paulo. O William José pode estar de saída do clube. Tem gente de olho nele? Pois é, parecia que ele já estava certo. Na verdade, ele tem um acerto verbal com o Santos, mas como não há nada acertado contratualmente, ele pode estar indo para o Grêmio. O Luxemburgo pediu a contratação do William José e o Grêmio está atravessando, como a gente fala na gíria do futebol, atravessando a contratação do William José, que estava praticamente certo com o Santos. O São Paulo pode ficar sem o William José e já ficou sem o Lucas, que nesta terça-feira se despediu, né? Última coletiva do jogador pelo clube aí, tricolor paulista. Se emocionou o Lucas, né? Nessa despedida. Sim, chorou bastante. Disse que pretende ser o melhor do mundo, né? Mas isso ele só conseguiria fora do Brasil, né? Ele está indo para a Europa, vai para o Paris Saint-Germain e vai se despedir na final da Taça Sul-Americana contra o Tigre, no Morumbi. Ele se despede junto com o William José. O William José vai ser o titular, já que o Luiz Fabiano foi expulso infantilmente na Argentina na semana passada. O Lucas, saindo do São Paulo, vai para o Paris Saint-Germain e tem jogador brasileiro que pode estar de saída do Paris Saint-Germain, que é o caso do Nenê, que está na mira aí de alguns clubes da Europa, de 3 clubes brasileiros. Isso aí, recebeu sondagem de alguns clubes europeus e 3 brasileiros. O Santos, que é ele, já jogou no Santos, o Cruzeiro também, que é ele, e o Corinthians, que está no Mundial, também já fez no meio do ano, né? Fez proposta por ele, conversou, não deu muito certo, não avançou, e agora, depois do Mundial, o Corinthians volta a tentar contratar o Nenê, que está lá no PSG, está meio que encostado. E lembrando que ele tem contrato até junho de 2013, esse é o momento, então, dos clubes investirem no Nenê. A pretensão do Santos, inclusive, é de contratar ele gratuitamente, né? Assinar um pré-contrato e não gastar nada para trazer o Nenê, apenas os salários. O Santos já gasta muito com o Neymar, né? De repente tem que tentar essas negociações mais ousadas com outros jogadores. E agora, falando de jogador do Paris Saint-Germain também, tem o Lugano. Lugano no Grêmio, mas o Fábio Koff já falou que deu uma esfriada, né? Pois é outro que está pedindo muito alto para jogar aqui no Brasil, já jogou no São Paulo, tem identificação com a torcida. E o Grêmio estava de olho nele há um tempo, desde o final do Campeonato Brasileiro. E agora acho que o Fábio Koff já deixou claro que será meio difícil trazer o Lugano para cá. O salário dele é muito alto para os padrões brasileiros ainda. Nós começamos falando de Fernando Praz, que é certo, jogador do Palmeiras. Falamos de algumas negociações que estão em andamento, sondagens, tudo mais. E agora a gente está falando das frias, né? Começamos a falar do Lugano e tem também o Riquelme, que mais uma vez volta a povoar aí os nossos portais, o nosso querido Lancinete. Riquelme volta no vai e vem, agora novamente na mira do Cruzeiro, mas é difícil também? Muito difícil, é difícil. No meio do ano ele chegou a estar bem próximo de acertar com o Cruzeiro, não deu certo, mas por causa do Boca Juniors. Ele ainda defendia o Boca, agora ele rescindiu com o Boca, né, faz tempo. Ele está sem clube ainda está negociando, mas o problema com o Cruzeiro é o seguinte, ele já tem o Montijo e o Diego Souza como meias. Se viesse o Riquelme, ficaria pelo menos um jogador, né, desses de alto nível no banco de reservas, o que ficaria inviável para o Cruzeiro. Agora, para fechar, Felipe, uma negociação aí que está fria, mas que pode esquentar a qualquer momento, que é o Wellington Silva. O Wellington Silva tem aí o contrato no fim com o Flamengo, né? E o Flamengo tem a preferência de renovar com o jogador. Mas tem o nosso querido Fluminense, que é conhecido
por querer atravessar as negociações aí com outros clubes do Rio, como ocorreu com o Thiago Neves, e agora o Fluminense está de olho no Wellington Silva. A situação é bem parecida com a do Thiago Neves. O Thiago Neves estava emprestado para o Flamengo e o Flamengo tinha opção de compra ao final do empréstimo e o Flamengo não optou por comprar o Thiago Neves, porque era muito caro, né? E o Fluminense foi lá, pagou e trouxe ele de volta. No caso do Wellington Silva é bem parecido, só que os valores são menores, né? O Wellington Silva é um jogador jovem, é do Resende, está emprestado para o Flamengo até o final do ano, foi bem no Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo já emitiu um comunicado dizendo que vai fazer essa opção de compra, só que ainda não liberou o dinheiro. Então, enquanto isso, o Fluminense pode chegar com uma proposta superior, o Resende tem todo o direito de aceitar, e aí vai ficar a cargo do jogador, que recebe um salário baixo no Flamengo, baixo para os padrões de futebol, né? Quer uma renovação, quer um aumento salarial, e como todo mundo sabe, o Fluminense tem muito mais dinheiro que todo mundo, e pode chegar para o Resende, falar, quero pagar tal, mais que o Flamengo, o Resende aceita, aí depende do jogador. Se ele aceitar, ele vai para o Fluminense no ano que vem. Vamos aguardar você, torcedor flamenguista, que obviamente não vai querer perder o Wellington, que foi um dos grandes destaques do Flamengo esse ano, e o torcedor tricolor que está aí na torcida, pois se o Wellington for contratado pelo Fluminense, vai ser um grande reforço para o próximo ano. Felipe, muito obrigado pela sua presença. O Vai e Vem vai ficando por aqui, mas nós temos o Vai e Vem no Lancinete. Acompanhe ao longo de todos os dias negociações, novidades sobre o mercado da bola. Continue conectado no Vai e Vem e no Lancinete. Um abraço.